Olá, aqui é o Professor Vitor e veremos nesse vídeo modelagem de falhas em recursos usando o Arena. As falhas e interrupções nos recursos, elas podem ser não programadas. Existem sistemas com componentes que são sujeitos a essas falhas e interrupções não programadas. E nós não podemos ignorar isso nos nossos modelos. Qualquer máquina ou equipamento está sujeito a apresentar defeito, uma manutenção, reposição de peças ou ferramentas, falta de energia, e isso não pode ser ignorado nos modelos de simulação. Para incorporar as falhas aos nossos recursos, nós vamos utilizar o módulo de dados Failure, que está presente no bloco Data Definition. Ao abrir a caixa de diálogo, você verá esses campos possíveis para configuração. Nós temos o nome, o tipo da falha e os outros campos são relacionados ao tipo da falha cadastrada. Neste caso, estamos mostrando a falha do tipo count, que possibilitará cadastrar falhas que ocorrem com base no número de entidades que passam pelo recurso. Se o tipo da falha for do tipo count, que depende do número de entidades que passam no recurso, devemos colocar no campo count de quantas em quantas entidades haverá a falha. Neste campo downtime, devemos colocar qual é o tempo que durará a falha. E em downtime units, qual é a unidade de tempo relacionados ao downtime. Outro tipo de falha possível é o tipo time. Esta é uma falha que ocorre de tempos em tempos, independente do número de entidades que passam pelo recurso. Os campos relacionados à falha do tipo time são uptime, que é o tempo entre falhas, e downtime, o tempo que durará a falha. Neste campo uptime in this state only, nós podemos especificar qual estado está associado a essa falha. Se é somente quando o recurso estiver ocupado, somente quando ele estiver ocioso. Se deixarmos em branco, essa falha estará associada em todos os estados possíveis. Após cadastrarmos as falhas, precisamos relacionar as falhas aos recursos em que eles ocorrem. Nós vamos abrir o módulo Resource e cadastrar a falha nesta área. Basta clicar em Adicionar e aparecerá uma caixa para informarmos qual é a falha e a regra desta falha. A falha já foi previamente cadastrada, então basta selecionar na Combo Box. E abaixo nós vamos selecionar a regra de ocorrência da falha. As regras de falha são aplicadas somente se a falha acontece no momento em que o recurso está ocupado, ou seja, se tem uma entidade dentro do recurso. Se o recurso estiver ocioso no momento da quebra da falha, a regra usada é indiferente. Essas regras definem o que vai acontecer com a entidade nesse caso. Este exemplo ilustra o que ocorre em cada alternativa de regra de falha. Para o caso de um recurso que fica ocupado no momento 10 e termina o trabalho no momento 30, ou seja, o processamento tem duração de 20 unidades de tempo. As opções de regras são as seguintes. No caso da situação ideal, em que não ocorre falhas, o recurso está disponível até o momento 10. No momento 10 ele começa o processamento e no momento 30 ele termina o processamento e fica disponível novamente. A regra de falha do tipo preempt, o recurso irá interromper o processo, sofrer o tempo de falha e quando voltar a funcionar, terminará o processo a partir do ponto em que foi interrompido. O outro tipo de falha é o tipo wait. O tipo wait, o recurso não interrompe o trabalho enquanto estiver ocupado por uma entidade. Quando uma falha acontece, este recurso espera que o processo termine e só então entra em estado de falha, transcorrendo o tempo de falha normalmente. O outro tipo, o tipo ignore, o recurso falha mesmo quando ocupado pela entidade, mas o tempo de falha transcorre junto com o tempo de processamento, que é encerrado normalmente.
Um recurso tem 4 estados básicos. Ele pode estar ocioso, pode estar ocupado, pode estar inativo, quando tem capacidade zero, ou em falha. Esses estados podem ser monitorados também através de uma função chamada state, encontrada lá no assistente de expressões. A função retorna os valores indicados conforme o estado em que se encontra o recurso naquele momento. Ou seja, se selecionarmos a função para definir o estado atual do recurso, ele irá retornar -1 se o recurso estiver ocioso, -2 se o recurso estiver ocupado, -3 se o recurso estiver inativo ou -4 se ele estiver em falha. Dessa forma, podemos utilizar esta função em um módulo de decisão para mudar o fluxo de uma entidade dependendo do estado do recurso.